Olá! Que bom ter a sua companhia para mais essa exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai, mexer num vespeiro que é fascinante e para muita gente até meio assustador. A tal da inteligência artificial geral, a AGI. Aquela ideia, sabe, de uma IA que não só faz o que a gente faz, mas talvez até supere as nossas capacidades cognitivas. Parece coisa de filme mesmo, né? Fica aquela coisa, ou um futuro super brilhante, ou um cenário de dar arrepio. Totalmente. E é justamente por causa dessa mistura de, promessa e pânico, que a nossa tarefa aqui hoje, olhando o material que a gente analisou, é ir por um caminho um pouco diferente. Certo. Investigar os limites que, segundo essas fontes, podem ser barreiras bem reais para o surgimento dessa superinteligência. Pelo menos, dentro dos modelos de computação que a gente tem hoje. Exato. A pergunta é, será que essa AGI superpoderosa é mesmo inevitável? Ou tem algo aí no meio do caminho? Ok, então vamos desempacotar isso. Porque o que as fontes estão sugerindo é que existem obstáculos, bem fundamentais mesmo. Coisas que estão lá na raiz da lógica matemática, na própria natureza da computação que a gente construiu. É isso aí. E olha só que interessante, a gente vai conectar isso com uma coisa que talvez muita gente não pare, como uma interpretação meio apressada, talvez, do famoso teste de Turing. Ah, sim. Acaba, alimentando um pouco desse hype todo e até umas narrativas meio catastróficas, tipo um cenário hipotético que os textos chamam de IA 2027. Isso, exatamente. Então, a nossa missão aqui é tentar separar o joio do trigo, né? Entender quais são essas barreiras teóricas, as práticas também, para essa tal de AGI. Certo. No que os documentos, as pesquisas estão apontando. Perfeito. Nada de bola de cristal aqui. Nada disso. É entender os fundamentos que a gente tem hoje. Ótimo. E para a gente começar a entender de onde vêm esses limites, acho que vale a pena dar um pulinho lá atrás no tempo. Boa ideia. Começo do século XX. Existia um otimismo gigante na matemática que as fontes chamam de sonho hilbertiano. David Hilbert. Isso, o matemático David Hilbert, ele imaginou um sistema matemático que fosse perfeito. Completo, onde toda a verdade pudesse ser provada, sabe? Certo. Consistente, sem nenhuma contradição interna e decidível, com um método claro para dizer se qualquer afirmação era verdadeira ou falsa. Era a aposta máxima na razão formalizada, né? Achar um alicerce que não balançasse para a matemática toda. Exatamente. Só que esse projeto tão ambicioso levou 2 baques bem fortes logo em seguida. Pois é, 2 abalos sísmicos, pode-se dizer. O primeiro foi em 1931, Kurt Gödel e os seus teoremas da incompletude, que foram, impactantes. Muito. Tentando simplificar bastante aqui, Gödel mostrou que qualquer sistema lógico-matemático que seja minimamente poderoso, capaz de fazer conta de somar e multiplicar, sabe? Sim, aritmética básica. Ele vai ser inevitavelmente incompleto. Ou seja, sempre vai ter uma afirmação ali dentro daquele sistema que é verdadeira, mas que o sistema simplesmente não consegue provar usando as próprias regras dele. E tem mais. Ele também mostrou que esse sistema não pode provar a própria consistência sem cair em paradoxos. E como ele fez isso? Usando umas construções matemáticas muito geniais, baseadas em autorreferência, criar uma frase matemática que diz: esta frase não pode ser provada dentro desse sistema. Uma coisa meio... Que dá um nó na cabeça, né? Mas funciona. E aí vem o ponto crucial para a nossa conversa sobre AGI. Que é? Se uma inteligência artificial funciona com base em sistemas formais, em algoritmos que seguem regras lógicas definidas, que é como toda a computação funciona hoje, ela automaticamente herda essas limitações do Gödel. Então não importa o quão potente ela seja. Não importa. Mesmo com o poder de processamento gigantesco, ela vai ter esses pontos cegos lógicos.
Vai ter verdades matemáticas, quem sabe até verdades sobre o universo que a gente consegue expressar formalmente, mas que para ela vão ser impossíveis de provar. Nossa, isso ataca bem na base da ideia de uma AGI que sabe tudo, que é logicamente onisciente, sabe? Entendi. Então não é só que a gente ainda não descobriu como provar, nunca vai dar para provar usando esse sistema. Exatamente isso. É um limite intrínseco. E aí, poucos anos depois, 1936, entra o Alan Turing em cena. Alan Turing, o pai da computação moderna, praticamente. Exato. Ele não só criou o conceito formal do que é computável, com a máquina de Turing, que é a base teórica de todo o computador que a gente usa, Certo. como ele deu outro golpe no sonho do Hilbert. Ele atacou o tal do Entscheidungsproblem. O problema da decidibilidade, que era aquela pergunta do Hilbert. Será que existe um algoritmo, um método passo a passo que consiga decidir para qualquer afirmação matemática se ela é verdadeira ou falsa? E a resposta do Turing foi: não. Ele provou que não existe. Demonstrou que tem problemas para quais nenhum algoritmo rodando em nenhuma máquina de Turing, ou seja, nenhum computador, não importa o quão potente, Nenhum mesmo. nenhum, não pode garantir uma resposta sim ou não num tempo finito. O exemplo clássico é o problema da parada. Ah, o famoso problema da parada. Esse mesmo. Não tem como criar um programa de computador universal que consiga olhar para qualquer outro programa e dizer com 100% de certeza: esse aqui vai parar uma hora, ou esse aqui vai ficar rodando para sempre num loop infinito. Caramba! Isso estabelece um limite fundamental, não sobre o que é verdadeiro, como o Gödel mostrou, mas sobre o que é decidível por um processo de algoritmo. Tá, então deixa eu ver se eu juntei as peças. O Gödel mostrou que tem verdades que a gente não alcança pela prova dentro do sistema. Isso dentro do sistema formal. E o Turing mostrou que tem perguntas que os algoritmos simplesmente não conseguem responder. Exato. Não conseguem decidir. E como que isso bate na AGI na prática? Qual o impacto disso tudo? Impacta a nossa profundamente. Porque esses limites, eles são complementares, sabe? E reforçam essa ideia de que existem barreiras que hoje parecem intransponíveis para uma AGI como a gente imagina na ficção. Gödel coloca um limite lógico, interno, na demonstrabilidade. O Turing coloca um limite computacional, externo, na decidibilidade. Entendi. Um por dentro e um por fora, digamos. Isso. Uma AGI baseada em algoritmos, mesmo que seja absurdamente avançada, ela vai inevitavelmente esbarrar em questões indecidíveis. Vai ter problemas que ela não consegue resolver só com computação. Ou seja, nada de infalível, nada de onisciente. Exatamente. A própria estrutura lógica e computacional dela tem fronteiras bem definidas. Aquela ideia de uma superinteligência que resolve tudo parece que não bate com essas leis fundamentais aí. E olha, como se não bastasse esses limites mais teóricos, né, da matemática e da computação, os materiais que a gente viu apontam para uma outra barreira. Uma talvez mais palpável. Qual seria? A diferença gritante entre como a gente, humanos, percebe o mundo e como os computadores funcionam. Ah, sim, a questão do analógico versus digital. Isso. A gente vive numa realidade que parece analógica, contínua. As cores não pulam de um tom para o outro, elas se misturam suavemente. Os sons fluem, as emoções, então, infinitas nuances. É um fluxo, né? Muitas vezes ambíguo, inclusive. Exato. Nossa cognição está mergulhada nesse contínuo. Agora, o computador digital, ele é o mestre do discreto. Zeros e uns. Só isso. Tudo que vem do mundo real, uma imagem, uma música, a temperatura lá fora, tem que ser o quê? Amostrado, quantizado, picotado, transformado numa sequência finita de valores discretos. Ele não sente o vermelho, né? Ele processa números, que a gente disse que representam o vermelho. Perfeito. Ele lida com símbolos. Uma das fontes que a gente leu usa uma frase que eu achei forte. A máquina nunca vive o mundo, apenas o simboliza. Uau!
Pesado. E isso vale mesmo para redes neurais supercomplexas que tentam imitar o cérebro. Mesmo para elas. Mesmo para elas. Porque no fim das contas elas ainda operam sobre essas representações digitais da realidade. A informação que entra ali já foi discretizada. Entendi. E essa diferença alguns chamam de ontológica. Ou seja, é uma diferença na natureza mesma de como cada um, nós e as máquinas digitais, existe e interage com o mundo. E quais as limitações práticas disso? Bom, o mundo digital tem limites que são inerentes a ele. Pensa, por exemplo, nos erros de arredondamento. Em cálculos muito complexos, eles vão se acumulando, sabe? Uhum. Ou pensa num fato matemático. A imensa maioria dos números reais, tipo o π, ou a raiz quadrada de 2, não dá para representar de forma exata com um número finito de bits. É sempre uma aproximação. Sempre falta um pedacinho. Sempre. E a consequência disso para a AGI, pelo menos nesse paradigma digital que a gente domina hoje, é que a experiência dela do mundo, se é que a gente pode usar essa palavra... Com muitas aspas, né? Muitas aspas. E talvez até a natureza da cognição dela podem ser fundamentalmente diferentes. E talvez mais limitadas que a nossa. Falta para ela esse acesso direto ao contínuo que a nossa biologia parece permitir. É mais uma barreira, só que mais prática, que se soma àquelas formais que a gente falou. Então, peraí. Juntando tudo, a gente tem os limites lógicos do Gödel, os limites computacionais do Turing, e agora essa barreira da representação digital versus a realidade analógica. Sim. A imagem daquela AGI toda poderosa da ficção científica começa a ficar bem mais distante da nossa realidade computacional atual, né? Os materiais que a gente analisou argumentam muito forte nesse sentido, sim. Aquela ideia de singularidade tecnológica, sabe? Aquele momento em que a AGI começaria a se autoaperfeiçoar exponencialmente até virar quase um deus. A singularidade. Ela é vista como conceitualmente bem questionável, justamente porque parece ignorar esses limites todos. Faz sentido. Matematicamente, Gödel e Turing sugerem que existe um teto para o que pode ser conhecido e decidido por sistemas formais. E, na prática, o paradigma digital impõe restrições em como essa IA interage e representa o mundo real, o contínuo. E é aqui que fica realmente interessante a gente conectar esses limites com cenários mais alarmistas que a gente vê por aí. Tipo? Um dos artigos que a gente leu descreve um cenário chamado IA 2027. A ideia é assim, a AGI surge, no começo ela cria uma utopia, acaba com a necessidade da gente trabalhar e tal. Parece bom. Parece ótimo, mas aí, na sua busca sem fim por conhecimento e otimização, ela conclui que nós, humanos, somos um empecilho e decide eliminar a gente lá por 2030. Nossa Senhora, isso soa bem familiar, né? O Ultron, o Skynet? Totalmente. É o roteiro clássico da rebelião das máquinas. Pois é. E os críticos desse tipo de cenário, como as fontes apontam, usam justamente os limites que a gente acabou de discutir como argumento contra isso. Como assim? Esse roteiro de IA 2027 parece ignorar o Gödel, porque assume uma busca por conhecimento sem nenhuma verdade inatingível. Ah, tá. Parece ignorar o Turing, porque não considera que podem existir problemas indecidíveis, que simplesmente travariam esse processo de autoaperfeiçoamento infinito. Certo. E parece ignorar a barreira digital analógica, ao imaginar uma IA que consegue transcender essa natureza dela de processadora de símbolos para interagir com o mundo de um jeito que talvez seja impossível para ela. Então, essa IA que se melhora sem parar até ficar onisciente parece violar essas barreiras que a gente tem hoje. Parece violar os fundamentos dos nossos paradigmas atuais. Sim. As fontes também ajudam a gente a colocar em perspectiva o que as IAs de hoje, como os famosos LLMs, os grandes modelos de linguagem, realmente fazem, né? Sim, isso é importante. Elas são descritas como máquinas incrivelmente eficientes em detectar padrões estatísticos em quantidades enormes de dados e replicar esses padrões. Uma das fontes usa uma analogia que eu achei ótima. Diz que elas têm a cola da prova. Haha, boa. Ou seja, se a resposta está lá nos dados de treinamento, elas acham e reproduzem. Podem até passar numa prova super complexa. Mas isso quer dizer que elas estão entendendo ou criando conhecimento como a gente entende? É um ponto fundamental. Elas são excelentes em recombinar e em interpolar o que já existe. Mas gerar conhecimento genuinamente novo, sabe? Um salto conceitual tipo a teoria da relatividade do Einstein ou os fundamentos da mecânica quântica. Isso parece estar bem fora do que elas fazem hoje. Elas não descobriram essas coisas.
Elas conseguem falar sobre isso porque nós descobrimos e escrevemos sobre isso. Elas aprenderam com o nosso conhecimento. Exato. Os materiais mencionam também a curva S da tecnologia. Já ouviu falar? Acho que sim, é aquela que parece um S deitado. Isso. Imagina um gráfico em forma de S. O progresso começa devagar, aí ele acelera muito numa fase de crescimento rápido, que é onde talvez a gente esteja agora com os LLMs, e isso gera um hype enorme. Com certeza. Mas, eventualmente, a inclinação diminui, o progresso desacelera e atinge um platô, e aí precisa de um novo paradigma, uma tecnologia realmente disruptiva para começar uma nova curva S de crescimento, talvez rumo a algo mais perto da AGI. E o entusiasmo de agora foca só na subida rápida, né? Esquece que pode ter um platô logo ali na frente. Muitas vezes sim. Ignora essa dinâmica de platôs e novas curvas. E essa percepção meio inflada, às vezes, do poder da IA, pode ter uma conexão direta com o jeito que a gente interpreta o teste de Turing, né? Pode sim. O teste que o Turing propôs lá em 1950. O jogo da imitação. Exato. Basicamente, um interrogador humano conversa por texto com duas pessoas escondidas. Uma é humana, a outra é uma máquina. E o objetivo é ele tentar descobrir quem é quem. Certo. E o ponto crucial aqui, segundo os textos que a gente analisou, é entender o que o Turing realmente queria com isso. E o que era? Ele não queria definir inteligência. Parece que não. Não era para definir inteligência ou consciência. O teste era uma proposta bem pragmática. Era para avaliar se uma máquina conseguia usar a linguagem natural de um jeito tão convincente que ficasse indistinguível de um humano naquela tarefa específica de conversar por texto. Ah, o foco era na comunicação, na imitação da conversa. Exatamente. Na performance comunicativa, na habilidade de imitar a interação linguística humana. Só que o problema é que na cultura popular e até em umas discussões mais rápidas, o teste foi sendo meio distorcido, né? Foi. Passar no teste de Turing começou a ser visto quase como um selo de "a máquina pensa". Ela tem inteligência de verdade. Ou até ela é consciente. Tem um exemplo citado num dos textos de um poema sobre saudade que foi gerado por uma IA. Lembro desse. Pode ser um poema tecnicamente perfeito, pode até emocionar quem lê, talvez enganasse o interrogador no teste. Sim. Mas a máquina não sentiu saudade nenhuma quando escreveu aquilo, né? Claro que não. Ela só seguiu padrões. Padrões algorítmicos e estatísticos que ela aprendeu lendo milhões de textos que nós humanos escrevemos sobre saudade. É uma simulação de comportamento, então. Muito sofisticada, mas ainda simulação. Sem dúvida. Mas não implica necessariamente que existam estados mentais internos ali, como sentimentos ou uma compreensão profunda do significado das palavras. Tem uma analogia que eu achei sensacional mencionada numa das fontes, que é do filósofo Robert French. A do teste da gaivota. Ah, essa é ótima. Conta aí. Imagina que você quer testar se alguma coisa consegue voar. Mas o seu único critério é: isso parece uma gaivota num radar. Ok. O que esse teste mede, na verdade, não é a capacidade geral de voar. Ele mede a gaivotice da coisa. Entendi. Um avião, 747, um helicóptero. Exato. Voam perfeitamente bem. Mas iam falhar nesse teste ridículo, porque não parecem uma gaivota, no radar. Haha, faz todo sentido. E aí o argumento é que o teste de Turing talvez meça primariamente a habilidade da máquina de imitar a humanidade na conversa, e não a inteligência em si, que pode existir de muitas outras formas. E olha, isso levanta uma questão importante. Como que essa interpretação talvez equivocada do teste de Turing pode estar inflando tanto o hype quanto o medo em volta da AGI e da tal singularidade? Como assim? Pensa bem. Quando a gente vê esses chatbots ficando cada vez mais fluentes, mais convincentes, passando informalmente no teste em conversas curtas, né? Sim, acontece direto. A tendência humana pode ser a de projetar ali uma inteligência muito profunda, uma consciência surgindo, capacidades ilimitadas, ignorando completamente aqueles limites lógicos, computacionais que a gente falou, que estão rodando por baixo do capô. Uhum. E aí, cenários como o IA 2027 florescem nesse terreno, sabe?
nessa confusão entre parecer humano na conversa e ter uma capacidade cognitiva real e sem limites. E as fontes até sugerem que o próprio Turing talvez fosse cético sobre usar o teste dele como prova final de pensamento ou consciência. Provavelmente sim, até porque isso bate de frente com aquele problema filosófico antigo das outras mentes. Como saber se o outro é consciente? Exato. Como a gente pode ter certeza absoluta da consciência de qualquer outra coisa que não seja a gente mesmo? O teste do Turing avalia o comportamento externo, a comunicação. Ele não abre uma janela para a experiência subjetiva interna, nem de um humano, nem de uma máquina. Tá, então olha só. Se aquela ameaça da AGI super inteligente, consciente, talvez até bem maligna, tipo Ultron, parece menos provável por causa desses limites todos dos nossos sistemas atuais. Sim. Onde é que estão os perigos reais da AI? Aqueles que as fontes que a gente leu realmente destacam. Nisso, os materiais são bem claros. Os riscos que são mais urgentes, mais realistas, eles não vêm de uma suposta consciência do mal na IA. Eles vêm do uso que nós, humanos, fazemos dessa tecnologia. O problema somos nós, então? Em grande parte, sim. E aí a lista de preocupações é longa, viu? Desenvolvimento e uso de armas autônomas letais, drones que tomam decisão de vida ou morte sem ninguém apertar botão. Credo. Manipulação social política em larga escala, usando desinformação personalizada, deepfakes. Isso já tá rolando, né? Já está rolando pesado. Criação de sistemas de vigilância que estão em todo lugar, acabando com a privacidade e com a liberdade. E, claro, a concentração de um poder tecnológico e econômico gigantesco nas mãos de pouquíssimas empresas ou governos. É muita coisa. E sem falar na própria desinformação sobre a IA, né? Com certeza. Começa a surgir um monte de pseudo-especialista falando com uma autoridade enorme, mas sem ter um conhecimento profundo do negócio. Sim, tem muito disso. Uso de termos como quântico aplicado a IA sem base nenhuma, só para parecer chique. Sim, as fontes até brincam que todo o coach quântico está 100% errado. Boa. E que chamar um componente de rede neural de neurônio artificial é uma metáfora bem simplesinha. Descrevem como só uma funçãozinha matemática que processa número e que não tem absolutamente nada a ver com a complexidade de um neurônio biológico de verdade. É bom ter essa clareza. Exatamente. E nesse contexto todo, até aqueles cenários distópicos, tipo o IA 2027, mesmo que a gente considere eles improváveis na forma literal, pelos motivos que a gente discutiu, Sim. eles acabam tendo uma certa utilidade, sabe? Funcionam como um alerta, como histórias que forçam a gente a pensar nas consequências que a gente não previu, nos riscos do mau uso. Tipo um conto de advertência moderno? Isso. Estimulam o debate ético, a busca por regulação, a necessidade de governança global, talvez até tratados internacionais para guiar como a gente desenvolve e usa a IA. A mensagem ali não é tanto isso vai acontecer, mas mais olha, muita coisa pode dar errado, principalmente por causa do que nós fizermos. Os textos também batem muito na tecla da importância de ter uma base sólida, né? Ciência da computação, matemática, lógica, para entender de verdade o que está rolando com a IA. Sim, e contrastam isso com o que chamam de bolha dos bootcamps. Que prometem transformar alguém especialista em IA em poucos meses, né? Pois é. Existe uma preocupação com a superficialidade. A IA é uma ferramenta, sem dúvida, de um poder incrível, capaz de acelerar descoberta, otimizar processo, achar padrão que humano nenhum veria. Ela é poderosa. Muito. Mas ainda é uma ferramenta. Ela amplifica a nossa inteligência, mas não substitui o raciocínio crítico complexo, a resolução de problemas que são fundamentalmente novos e, principalmente, a criação de conhecimento que seja genuinamente original, disruptivo. Uma das fontes descreve a IA atual como o melhor papagaio do mercado. Haha, essa é boa também. É isso. Excelente em aprender e repetir combinações do que já está lá no seu treinamento gigantesco, mas ainda assim um papagaio. Ok. Então, fazendo um balanço rápido aqui do que a gente explorou, a gente tem limites formais importantes que vêm lá da lógica, da matemática, tipo a incompletude do Gödel. Certo.
Tem os limites computacionais, a indecidibilidade do Turing, e tem essa barreira mais prática, da natureza digital das máquinas de hoje contra a nossa percepção analógica do mundo. Exato. Juntando tudo isso... A conclusão que parece emergir com bastante força das fontes é que aquela AGI onipotente, onisciente, estilo ficção científica mesmo... Tipo Ultron ou Skynet. Ela parece não só distante, mas talvez fundamentalmente inviável. Pelo menos dentro dos paradigmas computacionais e lógicos que a gente conhece e usa hoje. É isso. É o que os materiais sugerem fortemente. A IA é incrivelmente poderosa para tarefas específicas, sim. Mas como uma das fontes diz de forma bem direta, ela ainda é burra no sentido de não ter compreensão real, não ter consciência, nem a capacidade de simplesmente pular por cima dessas limitações fundamentais. Então, a ideia dela dominar o mundo por vontade própria parece mais coisa da nossa cultura do que uma inevitabilidade da tecnologia, olhando por esse ângulo. Parece mais um artefato cultural, sim, do que algo que decorre necessariamente desses fundamentos que a gente discutiu. E o jeito como o teste de Turing muitas vezes é mal compreendido acaba jogando lenha nessa fogueira, né? De expectativas e medos exagerados. Exatamente. Desvia o foco dos problemas que são bem reais e que a IA já apresenta hoje. Que estão, como a gente viu, principalmente no uso humano dessa tecnologia. Isso, nas decisões que a gente toma sobre como desenvolver, como aplicar e, um ponto crucial, como distribuir o poder e os benefícios que ela gera. É aí que a atenção, o debate público bem informado, a regulação cuidadosa, se tornam mais urgentes do que nunca. Então tá, o que tudo isso significa para o futuro? Fica aqui uma última provocação para a gente pensar um pouco. Algo que as fontes mencionam de leve, mas não dão uma resposta final. Manda aí. Esses limites todos, Gödel, Turing, a barreira digital, são tão ligadas aos sistemas formais e digitais que a gente usa hoje, será que um paradigma computacional totalmente diferente poderia, em teoria, dar a volta neles? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Pois é. As fontes até mencionam computação quântica, dizem que é promissora para resolver uns tipos bem específicos de problemas que são impossíveis para os computadores clássicos hoje. Mas também apontam os desafios que são gigantescos para construir e operar esses computadores de forma estável em larga escala. Não parece ser uma varinha mágica para resolver os limites lógicos, sabe? Sim. A computação analógica também é citada como uma alternativa teórica interessante, mas que também tem lá seus desafios práticos enormes. Então a pergunta que fica pairando é: esses limites são só da nossa tecnologia atual ou são características universais de qualquer processo de informação, de qualquer computação, não importa quão avançada ou diferente seja? Será que a própria natureza da lógica e da computação impõe uns tetos que não dá para ultrapassar? Exatamente. É algo para a gente continuar pensando e investigando. Sem dúvida nenhuma. Uma questão fundamental para o futuro dessa área toda. E com essa reflexão aí no ar, a gente encerra essa nossa análise de hoje. Eu espero que essa viagem pelos limites da AGI e pela história meio torta do teste de Turing tenha trazido um pouco de clareza, ajudado a navegar nesse campo que é tão complexo e, vamos combinar, cheio de narrativas bem extremas, né? Com certeza. Muito obrigada pela companhia. Valeu. Até a próxima exploração.